Minhas pernas tremiam e eu já não tinha mais forças. Mas ele olhou para mim e pediu: só mais uma vez. Eu fui. Aquele calor subindo pelo meu corpo, a sensação de exaustão misturada com uma excitação que eu nunca tinha experimentado antes. Cada músculo meu gritava por descanso, implorava por um minuto de trégua. Mas os olhos dele, aqueles olhos escuros e profundos, me prendiam num tipo de feitiço, me instigando a ir além, a superar meus próprios limites. E naquele momento, sob o sol escaldante, com o suor escorrendo pelo meu rosto e o coração batendo forte no peito, eu entendi o que significava realmente entregar-se por inteiro a algo, a se perder completamente numa experiência que te consome por dentro e por fora. Aquela tarde, naquela roça, eu descobri uma força que jamais imaginei que possuía. Uma força que me permitiu não só atender ao pedido dele, mas também me superar, me transformar. E acreditem, o que aconteceu depois daquela só mais uma vez foi ainda mais intenso, mais desafiador, mais transformador. Vocês já sentiram essa mistura de exaustão e adrenalina, essa vontade de parar, mas ao mesmo tempo a certeza de que precisa continuar? Deixa o like se você já se viu nessa situação, se já sentiu esse calor te consumir e te impulsionar ao mesmo tempo. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, o que me fez chegar ao meu limite e, principalmente, como eu consegui ir além. A poeira subia em nuvens a cada puxada, um redemoinho marrom que pintava o ar daquela tarde abafada. O sol castigava sem dó, queimando a pele e secando a garganta. A cada respiração, meus pulmões ardiam como se estivessem cheios de brasa. Já eram quase 5 horas de competição, 5 horas de tensão, suor e pura força bruta. A final do campeonato de cabo de guerra da nossa cidade, a disputa mais esperada do ano. E lá estávamos nós, eu e meus companheiros de equipe, agarrados àquela corda grossa e áspera como se nossas vidas dependessem dela. E de certa forma, dependiam. Toda a nossa cidade, pequena e pacata, depositava em nós a esperança de um título, a chance de finalmente vencer a equipe de Rio Pardo, nossos rivais históricos. A pressão era imensa, um peso invisível que esmagava nossos ombros a cada puxada. Cada grito de incentivo da torcida, cada olhar de expectativa dos nossos familiares, tudo contribuía para aquele nó que se formava no meu estômago. Já tínhamos vencido 3 rodadas, cada uma mais difícil que a anterior. Meus braços e pernas tremiam. Eu já não tinha mais forças. A corda queimava na minha mão, a pele já em carne viva. Mas eu não podia desistir. Não agora. Olhei para o lado e vi o rosto cansado dos meus companheiros, a determinação estampada em seus olhos, marejados. E então vi ele. Seu Zé, nosso treinador, um homem forte e experiente, com mãos calejadas e um olhar que transmitia segurança. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e com a voz rouca sussurrou: só mais uma vez, minha filha. Só mais uma vez. Aquelas palavras, ditas com tanta firmeza e carinho, me atingiram como um choque. Senti uma onda de energia percorrer meu corpo, uma força que eu não sabia de onde vinha. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e me preparei para a última puxada. Aquele calor, aquela exaustão, tudo parecia se intensificar naquele momento crucial. Era como se todo o meu ser estivesse concentrado naquela corda, naquela última chance de vitória. Eu sabia que seria a puxada mais difícil, a mais dolorosa, a mais intensa de todas. Mas eu também sabia que eu conseguiria. Por mim, pelos meus companheiros, pela nossa cidade. Eu iria até o fim. O incentivo do meu técnico, o olhar de confiança do seu Zé, suas palavras de encorajamento, só mais uma vez, ecoando em meus ouvidos, me impulsionando a continuar, apesar do cansaço extremo. Lembro como se fosse ontem, a mão calejada dele no meu ombro, firme, mas ao mesmo tempo gentil, transmitindo uma força que eu jamais imaginei que pudesse receber de alguém. Aquele calor humano, a certeza de que ele acreditava em mim, me fez esquecer a dor, a exaustão, o sol queimando a minha pele. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, me dando a energia que eu precisava para continuar. Vocês já sentiram isso? Essa conexão tão profunda com alguém, essa confiança cega que te faz ir além dos seus limites? É uma sensação indescritível. Uma mistura de alívio, excitação e medo. Tudo ao mesmo tempo. E naquele momento, sob o olhar do seu Zé, eu soube que não podia decepcioná-lo, não podia decepcionar a minha equipe, não podia decepcionar a minha cidade. Eu fui, aceitei o desafio. Agarrei aquela corda com mais força do que nunca,
sentindo a textura áspera penetrar na minha pele já em carne viva. Meus músculos gritavam, meus pulmões ardiam, mas a minha mente estava focada em um único objetivo: vencer. A cada segundo a tensão aumentava, a corda esticava, nossos corpos se inclinavam cada vez mais para trás. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à poeira que pairava no ar, criando uma máscara de terra e determinação. A torcida gritava, incentivando, nos empurrando para a frente com suas palavras de apoio. E eu, ali, no olho do furacão, me entreguei por inteiro àquela batalha, àquela experiência que testava todos os meus limites físicos e mentais. Era como se o tempo tivesse parado, como se nada mais existisse além daquela corda, daquela luta, daquela vontade incontrolável de vencer. Cada puxada era uma batalha, cada respiração uma conquista. E a cada gemido de esforço, a cada grito de dor, eu me sentia mais viva, mais forte, mais conectada com a minha equipe, com a minha cidade, com a minha própria essência. E vocês, já se sentiram assim? Já se entregaram de corpo e alma a algo, a ponto de esquecer tudo ao seu redor? Deixa aqui nos comentários se você já viveu uma experiência tão intensa quanto essa, se já sentiu esse calor, essa força, essa conexão te transformar por completo. A última puxada, a sensação de cada músculo queimando, a fibra se esgarçando como algodão doce esticado ao limite. A corda, áspera e grossa, parecia latejar nas minhas mãos em carne viva. O suor e a poeira se misturavam numa pasta pegajosa, colando a corda na minha pele, tornando cada movimento uma tortura. Deliciosa. A força da equipe adversária, implacável, constante, como uma onda gigante prestes a nos engolir. A corda quase escorregando das minhas mãos, a ponta dos meus dedos dormentes, a sensação de que a qualquer momento eu perderia o controle, seria arrastada para o abismo da derrota. A dor era intensa, pulsava em cada centímetro do meu corpo, da ponta dos dedos aos pés enterrados na terra. Seca e rachada. Mas no fundo da minha alma ardia uma chama ainda mais forte, mais intensa que qualquer dor física. A vontade de vencer. A imagem do seu Zé, seus olhos marejados de orgulho e expectativa, me dava a força que eu precisava para continuar. As vozes da torcida, um coro ensurdecedor de gritos e aplausos, me impulsionavam para a frente. A lembrança dos treinos exaustivos, das horas de suor e dedicação, me lembrava do porquê eu estava ali, do que eu estava lutando para conquistar. E naquele instante, com as pernas tremendo, os braços latejando e a respiração ofegante, eu encontrei uma reserva de energia que eu nem sabia que existia. Uma força que vinha de dentro, das profundezas do meu ser, uma força que me permitia continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Uma força que me fazia sentir viva, pulsante, conectada com algo maior que eu mesma. E vocês, já sentiram essa força? Já se encontraram em uma situação limite, onde a única opção era continuar, mesmo com a dor, com o cansaço, com a incerteza? Deixem nos comentários as suas experiências, as suas histórias de superação, os momentos em que vocês se sentiram no limite e conseguiram ir além. Você já sentiu essa pressão? Essa sensação de estar no limite, com cada músculo gritando, cada fibra do seu ser implorando por descanso, mas ainda assim, algo dentro de você te impulsiona a continuar? Deixe seu like se você já esteve no limite das suas forças e conseguiu superar. Inscreva-se para acompanhar mais histórias de superação como essa. Histórias que mostram que a verdadeira força está em nunca desistir, em sempre buscar ir além, em encontrar dentro de si a energia para superar qualquer obstáculo. A gente só descobre nossa força quando é testada. Essa era a frase que minha avó, Dona Santinha, repetia sem parar. Ela, com suas mãos calejadas de tanto lidar com a terra, me ensinou desde pequena o valor do trabalho duro, a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Cresci no sítio, um lugar simples, sem luxo, onde o dia começava antes do sol nascer e terminava só depois que as estrelas salpicavam o céu. Acordávamos com o canto do galo, o cheiro de café fresco e o orvalho molhando a grama. Nossas manhãs eram preenchidas com tarefas que, para muitos, pareceriam um castigo. Tirar leite da vaca, alimentar os porcos, colher frutas e verduras na horta, cuidar das galinhas. Mas para mim, era a vida. Era a minha rotina, o meu aprendizado. A cada tarefa cumprida, eu sentia um orgulho imenso. Uma satisfação que nenhum brinquedo, nenhum videogame jamais poderia me proporcionar. E a Dona Santinha, sempre presente, me observava com seus
Olhos sábios, me incentivando, me corrigindo, me ensinando os segredos da terra, os mistérios da natureza. Ela me mostrava como plantar, como colher, como cuidar de cada planta, de cada animal, como se fossem membros da nossa família. Eram ensinamentos simples, mas profundos, lições que eu carregaria para a vida toda. Lembro de uma vez, quando eu era pequena, reclamei do trabalho duro, do sol, forte, das mãos calejadas. Dona Santinha me olhou com ternura e disse: "Minha filha, a vida é como a terra. Só dá frutos se a gente trabalhar, se a gente suar, se a gente se dedicar. E a força que a gente precisa para isso, a gente encontra dentro da gente mesma, quando a gente é testada." Naquele momento, eu não entendi completamente o que ela queria dizer. Mas com o tempo, com as experiências da vida, fui compreendendo a profundidade daquelas palavras. A vida no sítio me ensinou a ser forte, resiliente, a não desistir diante das dificuldades. Me ensinou que o verdadeiro valor não está nas coisas materiais, mas no trabalho duro, na dedicação, na perseverança. E foi essa força, essa resiliência, essa perseverança que eu encontrei dentro de mim, naquela tarde abafada, na final do campeonato de cabo de guerra, quando o seu Zé olhou para mim e pediu, só mais uma vez. A lembrança da minha avó, dos seus ensinamentos, da sua força, me impulsionou. Me deu a energia que eu precisava para continuar, para ir além dos meus limites, para vencer. A vitória. A explosão de alegria ao ouvir o apito final. A emoção da conquista, o abraço dos meus colegas de equipe. A exaustão deu lugar à satisfação, ao orgulho. Aquele só mais uma vez fez toda a diferença. A corda que antes queimava minhas mãos, agora era um símbolo da nossa união, da nossa força, da nossa perseverança. A poeira que antes nos sufocava, agora era como confete, celebrando a nossa vitória. O sol, que antes castigava, agora parecia nos iluminar, abençoar a nossa conquista. E o seu Zé, com os olhos marejados, nos abraçava forte como um pai orgulhoso dos seus filhos. Naquele momento, eu entendi a profundidade das palavras da minha avó. Eu entendi que a verdadeira força não está nos músculos, mas na vontade, na determinação, na capacidade de se superar, de ir além dos próprios limites. Eu descobri que dentro de mim existia uma força que eu jamais imaginei. Uma força capaz de mover montanhas, de vencer qualquer obstáculo. E essa força, eu a encontrei na simplicidade da roça, no trabalho duro, nos ensinamentos da minha avó, no olhar de confiança do meu treinador. Aquele campeonato de cabo de guerra foi muito mais do que uma simples competição. Foi uma lição de vida, uma experiência transformadora que me mostrou o verdadeiro significado da força, da perseverança, da união, e essa lição eu levarei para sempre comigo. Lembrem-se sempre das palavras da minha avó. A gente só descobre a nossa força quando ela é testada. E quando você se sentir no limite, lembre-se da minha história. Lembre-se do só mais uma vez que fez toda a diferença. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca deixem de lutar. Nunca parem de acreditar em vocês mesmos. A força que vocês precisam está aí, dentro de cada um de vocês, esperando para ser descoberta. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas inspiradoras. E conte aqui nos comentários qual foi o seu só mais uma vez. O momento em que você superou seus limites e descobriu a sua verdadeira força. A sua história pode inspirar outras pessoas a também encontrarem a força que elas precisam para vencer. A gente só descobre nossa força quando é testada. As palavras da minha avó ecoam na minha mente até hoje. Aquele dia, na final do campeonato, foi a prova disso. Eu estava exausta, no meu limite, mas o seu Zé, com seu só mais uma vez, acendeu uma chama dentro de mim. E eu fui. Eu me entreguei por inteiro. Superei a dor, o cansaço, a incerteza. E a vitória veio. Mas mais do que a vitória, veio a certeza de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. A verdadeira força não está nos músculos, mas na nossa capacidade de resistir, de persistir, de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. É a força que vem de dentro, a força que nos impulsiona a superar os obstáculos, a alcançar nossos objetivos, a realizar nossos sonhos. É a força que nos faz levantar depois de cada queda, mais fortes e determinados do que nunca. A verdadeira força está em nunca desistir, mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando o mundo parece conspirar contra. É a força que nos permite ir além
que nos faz lutar por aquilo em que acreditamos, que nos transforma em guerreiros, em vencedores. É a força que nos conecta com a nossa essência, com a nossa capacidade infinita de superação. Comente aqui embaixo qual foi o seu só mais uma vez. A sua maior superação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um incentivo para não desistir dos seus sonhos. Lembre-se, só mais uma vez pode te levar à vitória. A gente só descobre nossa força quando é testada. As palavras da minha avó ecoam na minha mente até hoje. Aquele dia na final do campeonato foi a prova disso. Eu estava exausta, no meu limite, mas o seu Zé, com seu só mais uma vez, acendeu uma chama dentro de mim. E eu fui. Eu me entreguei por inteiro, superei a dor, o cansaço, a incerteza. E a vitória veio. Mas mais do que a vitória, veio a certeza de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. A verdadeira força não está nos músculos, mas na nossa capacidade de resistir, de persistir, de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. É a força que vem de dentro. A força que nos impulsiona a superar os obstáculos, a alcançar nossos objetivos, a realizar nossos sonhos. É a força que nos faz levantar depois de cada queda, mais fortes e determinados do que nunca. A verdadeira força está em nunca desistir, mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando o mundo parece conspirar contra. É a força que nos permite ir além, que nos faz lutar por aquilo em que acreditamos, que nos transforma em guerreiros, em vencedores. É a força que nos conecta com a nossa essência, com a nossa capacidade infinita de superação. Comente aqui embaixo qual foi o seu só mais uma vez, a sua maior superação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um incentivo para não desistir dos seus sonhos. Lembre-se, só mais uma vez pode te levar à vitória.